Olá, concurseiro, tudo bem? Bacana? Professor Caio Pantoja, de Atualidades e Geografia, para dar continuidade então à nossa aula número 1, que foi a aula de localização geográfica e formação territorial do Brasil. Para você assistir essa aula, você tem que primeiramente assistir a aula número 1. Essa é a aula número 2, aula então de continuação de formação territorial do Brasil. Na aula número 1, nós trabalhamos os principais pontos relevantes quando nós falamos de localização geográfica. E trabalhamos também o que seria uma ideia de formação territorial do Brasil, o processo de ocupação e expansão do território nacional, que por muito tempo, na verdade, foi colônia de Portugal, tá bom? Então, eu falei para vocês naquela aula, por exemplo, que esse processo de expansão territorial que o Brasil vai passar vai contar, na verdade, com 3 tratados. O tratado que nós falamos na aula passada foi o Tratado de Tordesilhas, em 1494. O tratado número 2 que nós vamos abordar aqui nessa aula é o Tratado de Madrid, de 1750. Enquanto que o último tratado, para dar a atual configuração, vamos dizer assim, territorial do nosso país, ele foi assinado em 1903. É o Tratado de Petrópolis, que corresponde à anexação do Acre para o nosso país. Tá bom? Então aqui a gente vai dar continuidade. Papel e caneta, é importante demais que você anote essas informações, tá? Para ir acompanhando, estudando de maneira bem tranquila, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, dando continuidade, a gente vai falar rapidamente aqui do contexto e características desse processo de formação territorial como forma de continuação do Tratado de Tordesilhas. Lembrando que o Tratado de Tordesilhas ele foi um tratado assinado pelas potências ibéricas, no caso Espanha e Portugal, tá bom? Então olha só, qual é esse contexto, Caio? Esse contexto, gente, vai ser o contexto das grandes navegações marítimas europeias. Esse processo das grandes navegações marítima europeia é um momento da história, a partir do século XV, século XVI, em que potências europeias, em que potências do continente europeu vão se desbravar, vão sair pelo Oceano Atlântico buscando rotas comerciais. Uma rota comercial muito conhecida e muito realizada pelas potências europeias era então ir até as Índias. O que nós encontrávamos nas Índias, Caio? Nós encontrávamos naquele momento as especiarias, que eram produtos tropicais que no continente europeu não eram produzidos devido ao fator climático não ser favorável à produção dessas especiarias. Especiarias essas com alto valor agregado no comércio europeu. Então, quando esses países saíam pelo Oceano Atlântico buscando essas rotas, buscando chegar então nas Índias, estava buscando então comprar especiarias como cravo, canela, gengibre, a pimenta, tá bom? Então, eles realizavam, na verdade, esses movimentos, né? Então, olha só o que é interessante que você entenda. Aqui eu tenho a imagem que retrata essas rotas, tá? Em vermelho a gente tem as rotas portuguesas e em verde as rotas espanholas. Pessoal, é importante dizer que em uma dessas buscas pelas Índias,
Essas potências europeias, principalmente quem? As ibéricas, Portugal, Espanha, vão acabar descobrindo o que eles vão chamar de Novo Mundo. Esse novo mundo nada mais é do que o continente americano. E esse continente americano, vocês sabem muito bem, ele vai ser colonizado por 3 países, né? A parte sul-americana, principalmente por Portugal, Espanha, enquanto que a parte norte desse continente americano pela Inglaterra, tá bom? O que forma então a América anglo-saxônica e a América Latina. E nós encontramos também a América do Norte, América Central e a América do Sul, tá bom? Povo, essas grandes navegações marítimas europeias é um marco para o sistema capitalista. Além de ser um marco para o sistema capitalista, de maior contato comercial, vamos dizer assim, entre as nações, entre, por exemplo, o continente europeu e agora um novo continente, que é o continente americano, é válido ressaltar que muitos autores, muitos geógrafos retratam também que esse momento das grandes navegações marítimas europeias, ele retrata pra gente um momento de maior contato entre as nações, de maior contato entre diferentes etnias, formando princípio o início de um planeta globalizado. A partir dessas grandes navegações marítimas europeias, a gente tem o início também daquilo que a gente vai chamar de globalização. Então a globalização vai começar a se intensificar. Na verdade, se inicia nesse momento e vai se intensificando à medida que o contato ele vai ocorrendo entre as nações e entre as pessoas, tá bom? Importante dizer também, como fruto desse contexto, essas potências europeias, tá? Quando elas chegaram no continente americano, elas tentaram impor a política colonialista, aquilo que nós chamamos de colonialismo. Você pode me perguntar, Caio, e aí, eles conseguiram colocar em prática isso? Obviamente que sim, né, povo? Tanto é verdade que houve o Pacto Colonial, que era um acordo, né, entre as metrópoles e as suas colônias. Vamos dar um exemplo. Dentro do Pacto Colonial, a metrópole iria comercializar com a colônia comercializava com a metrópole, da seguinte forma. Povo, vamos pensar então em Portugal e Brasil. Portugal metrópole, Brasil colônia de Portugal, tá? Eu tenho pacto colonial. Como é que vai funcionar? O Brasil enviava um tipo de produto para Portugal, isto é, a colônia enviava um tipo de produto para a sua metrópole. Esses produtos eram produtos primários, matéria-prima, alimentos, enquanto que a metrópole mandava para a colônia um outro tipo de produto. Por exemplo, produtos manufaturados, que muitos deles eram produzidos pela matéria-prima da colônia. Então, Portugal produzia muitos produtos manufaturados utilizando matéria-prima do Brasil, tá bom? Nesse pacto colonial, a colônia se tornava refém da metrópole, digamos assim. Brasil poderia comercializar somente com Portugal, que é a sua metrópole, enquanto que Portugal poderia comercializar com quem ela bem entendesse, tá bom? Então, esse é o pacto colonial, uma situação muito desigual, tá? Uma situação realmente de exploração, vamos dizer assim, tá? A gente tem também as políticas mercantilistas. Essas políticas mercantilistas, elas vão do século XV ao século XVIII, é importante. A gente verifica também uma sociedade escravocrata, ou seja, nós tínhamos um momento em que a mão de obra muito utilizada era a mão de obra escrava, e essa mão de obra escrava, vamos dizer assim, sobretudo oriundo do continente africano, o tráfico negreiro, vocês
com certeza já ouviram falar. A gente verifica também uma ocupação litorânea nesse contexto a nível de Brasil. Caio, por que uma ocupação litorânea? A primeira região a ser colonizada, a ser explorada no nosso país vai ser a região nordestina. Presta atenção, o Nordeste apresenta 4 sub-regiões. Do litoral para o interior você tem a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão Nordestino e o Meio Norte. Essas sub-regiões compõem quem? A região nordestina. A região nordestina foi a primeira a ser colonizada, foi a primeira a ser explorada. Mas, na verdade, uma sub-região do Nordeste foi a primeira a ser colonizada, que foi a Zona da Mata. Tá bom? Então a gente tem uma ocupação litorânea. Aquela parte da região nordestina que apresenta o litoral do oceano, que é banhado pelo Oceano Atlântico. A gente verifica também, nesse contexto, uma exploração econômica. Houveram ciclos econômicos, né? Ciclos econômicos, por exemplo, nesse litoral, como a extração do pau-brasil, ok? Depois a gente vai verificar também a cana-de-açúcar, o próprio cacau em Ilhéus, tá? A gente verifica também a população nativa sendo chamados de indígenas, sofrendo o processo de catequização. Esse processo de catequização é muito interessante, porque a Europa estava perdendo fiéis, porque na verdade, a Igreja Católica estava perdendo fiéis aonde, Caio? No continente europeu, como forma, então, de toda aquela situação envolvendo Martinho Lutero, não é verdade? Então, nesse contexto, a Igreja Católica se instala nessas colônias, motivadas também, digamos assim, por um certo apoio das metrópoles, e acabam realizando o processo de catequização. Fazendo com que os indígenas, os nativos, se tornassem fiéis da igreja, tá bom? A gente verifica também, olha, o processo de miscigenação. Caio, o que é miscigenação? É a mistura de etnias, a mistura de raças. No Brasil, a gente tem uma população miscigenada, que é fruto, então, de cruzamentos envolvendo os indígenas e o branco europeu e também o negro africano, tá bom? E a gente tem a formação de um arquipélago econômico. Como assim um arquipélago econômico, Caio? A gente tem... e aqui tem a imagem retratando esse processo de catequização indígena, onde os jesuítas eles foram importantes, tá? Bom, e a gente tem também a formação de um arquipélago econômico em cada região, vamos dizer assim, do que estava se formando a colônia, que estava se formando a ideia de Brasil, apresentava uma especificidade de produção, tá? Óbvio que uma produção do setor agrário, tá? Então, essas informações de contexto, gente, é interessante que vocês aprendam, é interessante que vocês saibam na hora de interpretar questões atuais, tá? Questões atuais, como concentração fundiária. O processo de concentração fundiária é um contexto histórico, tá? Então, são essas noções que vocês aos poucos têm que ir ganhando, tá ok? Vamos lá. Continuando, então, a explicação acerca dessa formação territorial. Vamos falar agora do segundo tratado. Gente, nesse segundo tratado, eu peço que vocês fiquem muito atentos à consagração de um princípio que é chamado de princípio do ut possidetis, tá bom? A gente vai falar já já. Então, o que é o Tratado de Madrid? Olha, o Tratado de Madrid, ele foi assinado em 1750. Então, eu estou no século XVIII. Foi um tratado assinado, mais uma vez, por Portugal.
e Espanha. Foi assinado por João V e Fernando VI, na Espanha. O objetivo desse tratado é que, principalmente a Espanha, verificou que o Tratado de Tordesilhas que eles haviam assinado lá em 1494, 1495, no final do século XV, não estava sendo respeitado. Não te esquece que o processo de ocupação do Brasil vai ser em direção ao oeste, vai para além de Tordesilhas, né? E o Brasil que você tinha naquele contexto era somente essa parte, tá? Então, a Espanha começou a observar que Portugal não estava respeitando esse tratado de Tordesilhas. Assim, eles resolveram realizar um novo acordo. Esse novo acordo ficou conhecido como Tratado de Madrid. Qual era o objetivo, então, desse tratado? O objetivo era substituir Tordesilhas, que não estava sendo o quê? Respeitado. Como não estava sendo respeitado, eles confeccionaram, colocaram em prática um princípio. Houve a consagração do princípio do ut possidetis. O que é esse princípio do ut possidetis? É dono da terra quem dela faz o seu uso. E obviamente que esse uso está ligado a fatores econômicos. Então, em outras palavras, para ser dono de uma terra agora, não respeitando mais o Tratado de Tordesilhas, que foi rasgado, bastava um dos países dar um uso àquela terra. Por isso que, digamos assim, houveram vários ciclos econômicos no Brasil, tá bom? Então, houve a consagração do ut possidetis. Cara, depois do Tratado de Tordesilhas, com a assinatura do Tratado de Madrid, olha o que o Brasil se tornou, praticamente o que ele é hoje. Olha o acréscimo territorial que o Brasil teve por meio da consagração do princípio do ut possidetis, né? É dono da terra quem dela faz o seu próprio uso. Então, qual é a consequência que a gente verifica do ut possidetis? A gente verifica a expansão, lá vai o que eu coloco aqui, ó, a expansão do território brasileiro. Olha o que era com Tordesilhas e olha o que se tornou com o Tratado de Madrid. Então, o Tratado de Madrid foi responsável por dar boa parte da configuração territorial que o nosso país contém, tá? Então, ó, qual é o resultado? Garantiu boa parte da atual configuração territorial do Brasil, tá bom? Então vocês sabem que depois a história continua e no século XIX, em 1822, houve o processo de independência do Brasil. Enfim, povo, o outro tratado importante dessa formação territorial, ele vai estar em 1913, então a gente já não tem mais Brasil colônia, a gente tem, na verdade, Brasil independente. Esse tratado de Petrópolis foi o último tratado a dar configuração territorial para o nosso país. Vamos entender? O Tratado de Petrópolis, ele foi assinado em 1903, tá? No dia 17 de novembro. Cara, eu tenho que saber qual é o dia? Não, basta saber o ano, tá? O ano vai ter que saber aqui, que é interessante a nível de prova. Bom, o que foi esse tratado? Esse tratado, na verdade, ele foi um acordo envolvendo agora, não é Portugal, agora eu já falo de Brasil, Brasil independente. Foi um acordo envolvendo Brasil e Bolívia. Caiu por quê? Devido ao ciclo da borracha na Amazônia. Devido ao ciclo da borracha na Amazônia. Caiu como assim? No início do século XX, explode na Amazônia a busca, né, por látex, por áreas, por regiões de seringueiras, de seringais, onde a gente, por meio dessa seringueira, extraía o látex
E o látex, por meio dele, eu conseguiria produzir a borracha. Tá bom? Então, o governo brasileiro, naquele contexto, não é verdade, ele tenta comprar o Acre da Bolívia, porque o Acre era uma área com que, Caio? Era uma área com seringueiras. Assim, o Brasil acaba comprando e anexando o território do Acre, que pertencia à Bolívia, e passa a pertencer agora ao nosso país. Foi o último acréscimo territorial que nós tivemos na história, tá? Repito, no contexto do ciclo da borracha. Nesse processo de atualidade, a gente vai ter uma aula para falar dessas borrachas, tá? Desse ciclo da borracha, tá bom? Então, vai prestando atenção que essas informações são fundamentais, tá? Aqui representa pra gente, então, o território anexado em 1903. Gente, aí agora nós vamos pular para uma parte chamada de frentes econômicas de expansão. Caio, o que são essas frentes econômicas de expansão? Cara, vão ser atividades que vão ser implementadas no Brasil como forma de ocupação territorial. Olha como eu defino aí bonitinho para vocês. Olha só. Definição: o que são essas frentes econômicas ou ciclos econômicos de expansão? São atividades que contribuíram, né? Que vão somar, que vão contribuir para o aumento e também ocupação do território. Começando pelo pau-brasil. A gente vai citar aqui algumas frentes econômicas de expansão, tá? Frente econômica de expansão número 1. Vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar a frente econômica de expansão número 1, o pau-brasil, e vou finalizar essa aula. E na aula número 3, eu falo das outras frentes econômicas de expansão, tá? Para ficar bonitinho, ficar bem legal, tá? Então lá vai, gente, presta atenção. Ó, presta atenção, concurseiro, lá vai, ó. Frente econômica número 1, pau-brasil. Cara, essa frente econômica de expansão representa a primeira atividade econômica implementada pela coroa portuguesa na colônia, no Brasil. Vai ser importante também para dar origem ao nome do nosso país, tá? Então, ó, a extração do pau-brasil se deu num período pré-colonial, tá? Esse período aqui de 1500 a 1530. Caio, qual é o local? O local vai ser no litoral nordestino. Para ser mais preciso, na zona, vou colocar Z de zona da mata, banhado pelo Oceano Atlântico, que corresponde também àquela área do Nordeste, aquela área do litoral que apresentava e apresenta até hoje a Mata Atlântica, só que naquele contexto, obviamente, que a Mata Atlântica com uma repleta biodiversidade. Hoje a gente sabe que a Mata Atlântica já está praticamente devastada. Cerca de mais de 90% da Mata Atlântica já foi desmatado, o que faz a Mata Atlântica ser um verdadeiro hotspot, que é uma área que está em situação de alerta, tá? Então, o pau-brasil, ele vai ser, na verdade, utilizado, vai ser uma frente econômica de expansão por causa da tintura dessa árvore, né? Aquela tintura avermelhada que poderia ser utilizada para a confecção de tecidos, ok?
Então vai ser a primeira atividade econômica instalada no Brasil, na colônia, tá? Característica, a gente tem aqui o escambo, tá? É quando você troca uma coisa por outra, quando você troca um produto por outro produto, na verdade, a prática do escambo representa isso. Você não tem trocas monetárias, vamos dizer assim, tá? Então, muito ligado à prática do escambo, da troca de um produto com outro. E a gente verifica também, por meio da extração desse pau-brasil, em 30 anos, e foi uma grande extração, o início da devastação da Mata Atlântica, tá bom? Então a gente finaliza essa aula número 2 e na aula número 3 a gente dá continuidade nas frentes econômicas de expansão. Um beijo, bons estudos e confie na sua aprovação, concurseiro. Um abraço.